Opa! Nessa videoaula nós vamos começar o segundo tópico, vamos apresentar o segundo tópico desse módulo, chamado a identidade fundamental das contas nacionais. Os economistas, os formuladores, gestores de políticas públicas não se preocupam somente com a produção total dos bens e serviços que estão acontecendo no território, mas também há um interesse muito forte nos usos que são dados a essa produção. Então, o sistema de contas nacionais divide o PIB em 4 categorias principais quando nós olhamos pela ótica da despesa. Nós temos o consumo das famílias, que vamos apresentar aqui pela letra C maiúsculo, o investimento e as compras do governo G. E agora eu vou adicionar, não tinha falado antes desse ponto, mas na representação do fluxo circular da economia, nós consideramos o caso mais simples de economia fechada. Numa economia aberta, nós precisamos também considerar as relações internacionais. E aqui, essas relações, a dimensão comercial dessas relações vai ser sintetizada pelo saldo de exportações de bens e serviços líquidos, subtraídos das importações. Por outro lado, nós já vimos, o PIB mensurado pela ótica da produção vai agregar o valor adicionado bruto de todas as atividades econômicas. Eu vou somar esse número ao total dos impostos indiretos líquidos de subsídios sobre produtos. Quando a gente faz o cálculo do PIB pela ótica da renda, nós estamos considerando os preços que são pagos pelos consumidores. Quando nós fazemos o cálculo pela ótica do valor adicionado nas atividades econômicas, nós estamos considerando os preços que são recebidos pelos produtores, os preços básicos, digamos assim, para que essa mesma realidade que a gente está procurando aproximar aqui através dessas 2 abstrações, do total de gastos e do total do valor produzido, coincidam, é preciso que o valor esteja precificado da mesma forma. Então, para levar os preços recebidos pelos produtores aos preços pagos pelos consumidores, eu preciso exatamente acrescentar aqui os impostos indiretos. Então, o mais importante deles é o ICMS, são impostos que adicionam ao preço que foi recebido pelo produtor, na conta que está sendo paga pelo consumidor. Então, para ficar tudo expresso em preços de consumidor, eu preciso fazer esse ajuste aqui do valor adicionado, com a soma dos impostos indiretos que incidem sobre os produtos. E é dessa forma que é obtida a chamada identidade fundamental das contas nacionais, que está nos dizendo o seguinte: o PIB, que nós costumamos apresentar aqui pela letra Y maiúscula, nos manuais de economia, ele pode ser calculado pela ótica da produção, ele vai corresponder à soma do valor adicionado bruto com os impostos indiretos líquidos de subsídios que incidem sobre produtos, e pela ótica da despesa, vai ser o resultado da soma do consumo das famílias, do investimento produtivo, das compras governamentais e das exportações, lembrando aqui que as exportações estão expressas em termos líquidos, ou seja, já subtraídas as importações de bens e serviços. Eu vou trazer um exemplo numérico para ficar mais claro, para vocês perceberem exatamente como que essas contas são realizadas. E o exemplo numérico que eu trouxe para vocês é exatamente o que foi publicado agora em novembro de 2021,
né, quando o IBGE deu conhecimento, né, dos cálculos que foram feitos em caráter definitivo agora, né, todas as bases de dados necessárias, né, já foram tratadas para o PIB do Brasil relativo ao ano de 2019. Né? Esses números eles são essa parte do sistema de contas, né, ela é apresentada na forma de uma tabela, a chamada tabela de recursos e usos. Né? Vocês podem pensar aqui nos recursos, né, como se a gente estivesse aqui trabalhando com a contabilidade do setor privado, né? O sistema de partidas dobrado é como se recursos correspondessem a créditos, né, e usos, né, correspondessem a débitos. Né? Então, vocês podem pensar como um sistema de partidas dobrado. Né? Essa tabela está organizada em dois grandes grupamentos, né? A tabela de recursos e depois a tabela de usos. A tabela de recursos ela tem dois componentes principais. Né? Nós temos um vetor que discrimina, né, o total de importação que foi feito de cada um dos produtos, né, dos grupos de produtos, né, que estão sendo trabalhados. Né? Esse vetor é chamado de A2. E temos a matriz da produção. Né? Por que a gente fala que é uma matriz? Né? Porque aqui eu vou conseguir identificar as principais atividades econômicas. Então, as informações sobre o faturamento das empresas, elas são classificadas de acordo com a atividade econômica principal da empresa, né? Ou seja, a empresa ela é classificada, né, conforme a sua atividade econômica principal. Né? Se eu tenho uma fazenda cuja principal, né, atividade é plantio de cereais, soja, milho, essa vai ser a atividade principal, mas é possível que tenha uma mina nessa fazenda, né, e essa mina seja explorada para retirar pedras, né, enfim, né, então tem uma mineração ali acontecendo, né, de não metálicos para construção civil, enfim, com areia, né, e essa seria uma segunda atividade, né, mas ainda é preciso identificar então o que é atividade principal e o que é secundária. Né? As empresas elas são classificadas e todo o valor gerado pela empresa é atribuído naquela atividade principal. Né? Agora, é perfeitamente possível, tá, que haja uma produção secundária, e isso é discriminado, então, aqui nessa matriz que nós chamamos A1. Né? A soma dos dois, né, fazendo um ajuste também dos preços, né, como eu falei, dos preços ao produtor, né, para os preços ao consumidor, vai me dar aqui o vetor da oferta total da economia. Eu vou identificar, né, a oferta total de cada um dos produtos da economia. Né? A soma do que foi produzido internamente com o que foi trazido de fora. A segunda tabela, a tabela de usos, né, ela identifica o destino que está sendo dado para esses recursos. Né? E aqui eu já consigo identificar de cara, né, o consumo intermediário, que também é uma matriz, é a matriz B1. Né? Cada uma das linhas aqui são produtos, né? E eu estou identificando para cada um desses produtos o que foi comprado, né, pela empresa na atividade principal que nós identificamos aqui em cima. Então, todas as empresas do setor agropecuário, né, o que elas compraram de fertilizantes? Então, é uma célulazinha aqui do consumo intermediário, que a gente chama matriz de consumo intermediário. Né? E depois nós temos a demanda final, né, que é onde nós identificamos aqueles grandes componentes, né,
dos quais eu preciso sempre lembrar de subtrair aqui as importações, né? Então, o consumo das famílias, o investimento produtivo, a formação bruta de capital fixo, são as compras governamentais, né? E as exportações líquidas, né? Quando eu faço a subtração, né, do valor que foi produzido, né, o valor da produção, né, com o que foi gasto, né, de insumos para que essa produção aconteça, quando eu faço a subtração aqui do valor total que foi produzido em cada uma das atividades, né, com o que foi gasto de consumo, eu identifico o valor adicionado em cada uma das atividades econômicas, né, que é esse terceiro, quarto quadrante aqui, né, da tabela de usos, né? E aí eu posso identificar, né, da perspectiva da renda, né, da remuneração dos fatores, né, que dá renda gerada, né, na atividade da agropecuária, da mineração, da indústria, dos serviços, etc. O que foi, né, destinado à remuneração dos trabalhadores, o que foi destinado à remuneração do capital, né, e assim por diante. Então, eu consigo fazer, né, a identificação dos componentes do valor adicionado aqui nesse último quadro, né. Vamos lá. Começando, então, aqui com a matriz A1, tá? Aqui nessa cor de salmão, né, mais ou menos, né. Vejam que essa é a apresentação mais agregada, né, dos resultados do Sistema de Contas Nacionais. Então, nós temos 12 atividades: agropecuária, indústrias extrativas, indústrias de transformação, utilidades públicas, né, principalmente eletricidade e água, construção, comércio, transporte, informação e comunicação, atividades financeiras, atividades imobiliárias, outras atividades de serviços e a administração pública, né? Então, aqui estão as classificações das atividades, né? No sistema mais desagregado, nós conseguimos chegar até 68 atividades, né, em nível de divulgação dos resultados, né? E os produtos, aqui estão agrupados em 12 categorias, né? Coincidem com as categorias aqui da descrição das atividades, mas podem ser bem mais detalhados, né? Nós chegamos a 128 grupos de produtos na divulgação mais detalhada. E o que nós estamos vendo aqui nessa tabela? Estamos vendo que o conjunto das empresas, né, que são classificadas com atividade principal na agropecuária, produziu aqui no ano de 2019 616, vejam aqui, as unidades são milhões de reais, né, então 616 bilhões de reais, 616 bilhões, 516 milhões de reais. Então, esse é o valor da produção, né, das atividades agropecuárias, né. A maior parte, claro, né, é de produtos da própria agropecuária, 600 bilhões. Mas, como eu falei para vocês, né, nós temos também alguma coisa aqui da mineração, 300 milhões. Nós temos alguma coisa de, a gente chama agroindústria, né, ou seja, uma produção industrial que está acontecendo num estabelecimento, né, rural, né, da agropecuária, né, 8 bilhões, construção, né, 7 bilhões, né, alguns serviços. Então, nós temos a produção principal, 600 bilhões, e temos a produção secundária. Tá? Isso vale para a agropecuária e vale para todas as atividades, né? Então, aqui nós temos nas indústrias extrativas, né, a produção primária de 373 bilhões de reais, né, em produtos das indústrias extrativas,
mas a produção total do setor foi de 402 bilhões de reais, né? Nas indústrias de transformação, produção primária, 3 trilhões de reais, né? Produção total, né? Não muito diferente disso. Nas utilidades públicas, 426 bilhões de reais é a produção principal, a produção total, 434, né? Construção, comércio, transporte, informação e comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, outras atividades, né, de serviços, né, e na administração pública, né, nós temos aqui 1 trilhão, né, 416 bilhões de reais em produtos típicos da própria administração, né, mas nós temos lá uma unidade da administração pública, que é uma fazenda experimental, tá? Ela está fazendo produção secundária de produtos da agropecuária, né? E, enfim, assim por diante. A soma do valor da produção de todas as atividades me dá o valor bruto da produção da economia brasileira como um todo, né? 12 trilhões 741 bilhões 791 milhões de reais no ano de 2019. Aqui eu estou adicionando, né, o vetorzinho das importações, aquele vetor que a gente chamou de A2, né, somando a importação, né, de cada um dos produtos com o que foi produzido, né, então, total, né, valor dos produtos da agropecuária das diversas atividades, né, 601 bilhões de reais, somado com 17 bilhões 818 milhões de reais de importações, isso me dá, então, a oferta total a preço básico, né? Eu faço essa conta para cada um dos grupos de produtos, né? Então eu vejo lá na matriz de produção, né? O que foi o valor total da produção daquele grupo de produtos por todas as atividades, essa última coluna aqui, somo com as importações e identifico, né, a oferta total a preço básico, né? Veja que eu preciso transformar, né, esse número que está precificado de uma determinada maneira, né, e levá-lo para o preço que foi pago pelo consumidor, né? A principal, né, alteração que precisa ser feita é a soma do total de impostos líquidos de subsídios que incidem sobre produtos daquele grupo, né, da agropecuária, das indústrias extrativas, transformações, etc. Né? Agora, quando eu faço essa análise por grupo de produtos, eu preciso considerar também uma outra coisa que altera o preço que é pago pelo consumidor, né? O fato de que, para o produto chegar ao consumidor, né, eu preciso, né, de atividades que são auxiliares, né, serviços que são auxiliares, né, e que são responsáveis exatamente pelo transporte e pela comercialização, né? Então, nós precisamos identificar o que o frete adicionou ao preço que vai ser pago pelo produto da agropecuária. O que a margem de comércio, né, adicionou ao preço que vai ser pago, né? Então, da oferta total preço básico, da soma do que foi produzido no Brasil, mais o que foi importado de produtos agropecuários, quando eu faço esses ajustes, eu saio, né, de 619 bilhões de reais e chego aqui na oferta total a preço de consumidor dos produtos da agropecuária, 744 bilhões de reais. Então, essa é a oferta total, né, desse grupo de produtos, né, na economia brasileira no ano de 2019.
Vejam que, no caso do comércio, né, eu preciso fazer aqui o ajuste da margem de comércio, né? Então, assim, a margem de comércio para a economia como um todo, né, ela não está alterando a precificação, né? Porque o valor que foi produzido no comércio está registrado lá nas atividades do comércio. Então, a soma da margem do comércio aplicada em cada um dos grupos dos produtos, né, da agropecuária, da indústria extrativa, da indústria de transformação, da eletricidade e da informação e comunicação, ela é subtraída de forma que o total da coluna dá um valor igual a zero. Né? E a mesma coisa a gente faz para a margem de transporte. Né? Dessa forma, por exemplo, nós vimos que o setor de comércio, né, gerou uma parte muito significativa do valor, né, total, né, da economia. Mas quando eu olho aqui para o grupo de produtos do comércio, né, essa participação é bem menor. Tá? Porque boa parte dessa contribuição que o comércio trouxe, né, ela está sendo aqui incorporada, né, no preço ao consumidor, na oferta de produtos, né, de outros produtos que não o próprio comércio. Né. Então, isso está sendo feito para os dois casos. Então, no caso do comércio e dos transportes, né, a oferta a preço de consumidor ela é menor do que a oferta a preço básico. Essa diferença é bem mais marcada no caso do comércio do que no caso do transporte. Né? E dessa maneira nós percebemos que o que faz diferença para o agregado, para a economia como um todo, né, é apenas a adição dos impostos líquidos de subsídios que incidiram sobre os produtos. Né? Então, a oferta total ao preço básico da economia, soma do que foi produzido no país, mais do que foi importado de bens e serviços, em 2019, 13 trilhões 832 bilhões 969 milhões de reais, nós chegamos à oferta total a preço de consumidor, né? 14 trilhões 865 bilhões 416 milhões de reais. Na sequência, e é interessante aqui algumas coisas que a gente pode registrar, né, para mostrar como que a tabela de recursos e usos, né, permite que a gente faça uma análise macroeconômica que vai além, né, do próprio cálculo do PIB. Né. Nós conseguimos, por exemplo, com esses dados, identificar o grau de abertura da economia como um todo, né, o que a gente chama de coeficiente de importação, a participação dos bens e serviços importados no total do que está sendo ofertado no próprio país. Né? Então, dividindo, né, o total das importações, no caso aqui da agropecuária, né, 17 bilhões. Pela oferta total preço básico, 619, né, eu vejo que os importados corresponderam a apenas 2,9%, né, do que foi ofertado de produto agropecuário na economia brasileira. Né. Esse número já é um pouco mais elevado no caso das indústrias extrativas, 10,9%, e no caso das indústrias de transformação, 17,9%. Agora, olhando para a tabela de usos, né, vamos focar aqui primeiro na matriz de consumo intermediário, nessa parte da tabela, né, que está colorida aqui de verde. Nós conseguimos identificar, né, da oferta total de produtos da agropecuária a preços de consumidor, né, o que está sendo destinado para consumo intermediário, ou seja, para a produção de outros bens e serviços.
nós vimos aqui com a parte significativa, né, 377 bilhões, né, sendo que, na sua maioria, né, o principal destino, o principal destino que está sendo dado para a produção dos produtos da agropecuária, né? O principal consumo intermediário que está sendo feito aqui é nas indústrias de transformação, né? Então, do total da oferta de produtos da agropecuária, né? 310 bilhões foram comprados pelas empresas que atuam no setor manufatureiro para transformação, né, em produtos industriais, em produtos da própria indústria, né. A gente consegue também fazer isso, né, essa identificação, em cada um dos outros produtos também, né. No caso das indústrias extrativas, também o principal destino, né, quanto consumo intermediário, diz respeito à utilização como insumo, né, das indústrias de transformação. Uma grande parte da produção, inclusive da própria manufatura das indústrias de transformação, ou seja, quase 1 trilhão e 700 bilhões, quase isso, né, é consumo intermediário na própria produção de outros bens industriais, né? Então, a matriz de consumo intermediário ela é muito útil, né, para que a gente consiga identificar como o que foi produzido e o que foi importado na economia, né, está sendo utilizado no próprio processo produtivo, né, da estrutura produtiva daquela economia, daquele território, né. Na linha final, aqui na última linha do total, né, tem um número mais importante aqui para a construção do PIB, né. É um número que está dizendo assim para a gente: as empresas que têm como atividade principal a produção de produtos da agropecuária, né, quanto que elas compraram de bens e serviços, né, de todos os produtos da economia, para que essa produção agropecuária acontecesse, né? E aqui a gente está vendo que foi esse total de 305 bilhões e 802 milhões de reais. Então, é isso que eu vou subtrair do valor total da produção, 616 bilhões, para identificar o valor que foi criado na produção da agropecuária, ou seja, a renda que foi adicionada no processo produtivo, né? Então, 616 menos os 305, né, é que vão me dar, então, o valor adicionado da agropecuária. Então, essa última linha é importante porque ela está totalizando, né, os gastos, né, em cada uma das atividades da economia para que a produção pudesse acontecer. Então, o consumo intermediário em cada um deles. Para a economia como um todo, esse total no ano de 19 foi de 6 trilhões 385 bilhões 107 milhões de reais. Um outro tipo de análise macroeconômica, né, que a gente deve sempre estar fazendo quando dispõe desses dados, né, que são produzidos no sistema de contas nacionais, é essa identificação do destino, né, dado à produção, né? Então, a gente conseguiu identificar, né, na tabela de recursos, né, a oferta total a preço de consumidor, né, de cada um dos grupos de produtos da economia. Agora eu estou conseguindo identificar o que se destina ao consumo intermediário e o que se destina ao consumo final, né? Essa proporção, né, ela tem uma informação importante para a gente, porque ela está indicando que tipo de produção se destina prioritariamente para a demanda final
né? E qual a parte que é processada, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho duas atividades, né? A atividade de transporte, dois grupos de produtos, né? Os grupos de produto dos transportes e o grupo de produto das utilidades públicas, né? Quase 2/3, né, da oferta total, o destino é alimentar a máquina de produção, né? Cerca de 1/3 é que está sendo destinado aqui ao demanda final da economia, né? Já no caso dos produtos da construção, eu posso perceber, né, posso identificar aqui que a grande maioria, né, dessa produção é uma nova capacidade, né, que está sendo criada, né? São novas edificações, né? Nova infraestrutura. Então, eu estou adicionando a capacidade produtiva do país. O destino final da maior parte da construção é o que a gente chama de investimento, né? Formação de capital, formação de capital. A mesma coisa acontece com o que a gente chama de atividades imobiliárias, né? Esse grupo de produtos classificados aqui como atividades imobiliárias, a maior parte disso é aluguel, né? E aluguel pelo pagamento dos serviços de moradia, né? Então é um consumo final, é um consumo das famílias, né? Quase mais de 80%. E, por último, aqui em azul, né, nós fazemos uma identificação dos componentes dessa demanda final, né? É o cálculo do PIB pela ótica da demanda, né? Vocês identificar assim, né? Quando eu identifico aqui os grupos, né, os componentes, as categorias de uso, né, da demanda final, eu estou, né, identificando, né, da renda que foi gerada na economia, né, o que é consumo, né, o que é poupança, o que é destinado à satisfação das necessidades das famílias no presente, o que está sendo destinado para a acumulação, né, para o futuro, para o consumo no futuro. Então, vocês podem ver aqui, né, também a gente consegue fazer, aqui eu estou apresentando em 12 grupos de produtos, né, mas nós temos, como eu falei para vocês, uma classificação muito detalhada, que vai até 128 grupos de produto, né, o vetorzinho de cada um desses componentes, né? Então, tem a exportação, né, tem o consumo do governo, são as compras, vai ser o equivalente às compras governamentais para que, né, os serviços públicos possam ser ofertados para a sociedade, né? Nós temos o consumo das instituições sem fins lucrativos a serviços da família, né? A maior parte dessas instituições está aqui. Em outras atividades de serviços, né, são principalmente, né, no setor educacional, no setor de saúde, né, instituições sem fins lucrativos, né, que produzem serviços educacionais e santas casas, enfim, sabe, né, saúde coletiva, muitas vezes a preço subsidiado, né, ou seja, são atividades financiadas muitas vezes com subvenções, né, e que permitem que a educação, a saúde, etc., possa ser ofertada, né, a preços subsidiados ou mesmo preços, né, não significativos, né, para os consumidores finais, né. O consumo das famílias, né, normalmente a gente trata o consumo das instituições sem fins lucrativos no serviço das famílias, e o consumo das famílias de forma agregada, né, mais de 2/3, vocês podem ver, né, do total de gastos, a demanda final, né, da economia
tem esse destino, então a satisfação das necessidades humanas no presente, né? Nós identificamos também aqui a formação bruta de capital fixo, né? Veja que uma parte muito significativa de toda a produção da construção, né? Está classificada exatamente aqui, né? Formação bruta de capital fixo, né? Então, uma parcela expressiva aqui de 40% do total, né, da formação bruta de capital fixo, né, são produtos da construção. A variação de estoque, né, que é tratado como investimento, né, na economia. Quando eu tenho uma produção, né, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, né, foi menor do que o total das vendas, né, eu tenho aqui uma variação de estoque negativo, né? Uma parte do que foi gasto, na verdade, tinha sido produzido em outro ano. Então, estou fazendo esse desconto aqui, né? No caso da indústria de transformação, no ano de 2019, eu tive uma variação positiva de 16 bilhões, né, de reais, variação de estoque positiva. Então, são matérias-primas, peças, né, que estão, insumos que estão no inventário das empresas e produtos finais não vendidos, né, que estão, né, a gente faz a valoração desses estoques ao longo do ano e aí a gente identifica se, né, o que foi produzido ao longo do ano, no caso aqui da indústria de transformação, foi superior ao que foi vendido em 16 bilhões. Esse total ele corresponde a uma produção que foi realizada, mas não vendida ainda, né? Mas isso já é tratado como parte do PIB, né? Porque, enfim, os trabalhadores foram remunerados. O fato do produto estar lá no estoque não quer dizer que o trabalhador que produziu esse bem não teve a sua renda paga. Então, aqui é adicionado, depois, quando for vendido no outro ano, é subtraído, né? E, por fim, né, temos aquele último quadrante lá da tabela de usos, quadrante C, né, onde eu identifico os componentes do valor adicionado, né? Então, eu já falei para vocês como é que a gente calcula aqui esses números, né? 310 bilhões na agropecuária, 182 nas indústrias extrativas, 763 na transformação, etc., até esse total de 6 trilhões, 356 bilhões, 689 bilhões de reais, é o valor da produção menos o consumo intermediário em cada uma das atividades produtivas, aqui o valor adicionado bruto em todas as atividades da economia. Esse número aqui de 6,6 trilhões, 356 bilhões, é que quando eu somo com os impostos indiretos, líquidos de subsídios, né, quando eu somo com esse 1 trilhão, 32 bilhões, 447 milhões, é esse número que vai resultar no PIB, né? PIB mensurado a preços de consumidor. E eu consigo fazer a desagregação, né? No caso aqui da agropecuária, por exemplo, desse valor adicionado, 58 bilhões foi remuneração de trabalhadores contratados pelas empresas, 150 bilhões é o excedente operacional bruto, que está remunerando a propriedade das terras e do capital, 106 bilhões é o excedente operacional bruto, 150 bilhões, eu queria ter falado antes, desculpem, é rendimento misto bruto. O que é esse rendimento misto bruto? Uma enorme parte da produção agropecuária acontece em pequenas propriedades familiares, né? E aqui eu não consigo identificar o que é a renda do trabalho e o que é a renda da propriedade. É um pequeno lote de terra
né? A família é que cuida da produção, então é uma produção familiar, né? Trabalhadores rurais, né? Eu não consigo separar o que é remuneração do trabalho, o que é remuneração da propriedade da terra, então eu trato como rendimento misto bruto, né? Uma parte do rendimento misto bruto está remunerando trabalhadores por conta própria, que a gente chama de trabalhadores autônomos, né? Então, mas como são trabalhadores que não têm um patrão, né? Não tem, então, nós tratamos como rendimento misto. Tá? E vejam que tem também aqui os impostos líquidos e subsídios sobre a produção e a importação. O que a gente está falando aqui? Aqui é um valor bem menor em comparação com os impostos indiretos sobre produtos, né? Porque são taxas, são contribuições que incidem sobre a propriedade da empresa, e que eu não consigo identificar né, a qual produto, né, essa taxa ou contribuição se refere. Então, tem uma taxa de iluminação, tem uma taxa de limpeza urbana, enfim. Eu não consigo identificar nesse imposto, nessa contribuição, o que diz respeito à produção do produto A, B, C ou D que aquela empresa esteja realizando. Né? Então, por isso que nesse caso a gente deixa ainda incluso como parte do valor adicionado bruto daquela produção. E esse exercício a gente consegue fazer para todas as atividades da economia, também nos permitindo, a partir desses dados, uma análise muito interessante da estrutura da economia, de como a economia funciona, como a economia opera, né, e dos resultados, né, para a sociedade. Então, nós podemos, por exemplo, identificar na estrutura produtiva da economia quais são as atividades que mais contribuem proporcionalmente para a criação de valor total. Né? Então, vocês podem ver aqui, nessa classificação, né, são as outras atividades de serviços, né, que estão tendo aqui a maior contribuição. Depois eu posso também identificar a participação do excedente operacional bruto no valor adicionado, né, o que está relacionado com o que a gente chama de distribuição funcional da renda. Né? Então, vocês podem ver aqui, a administração pública tem 10,5% de excedente operacional bruto. Mas como assim, professor? A administração pública não diz respeito exatamente ao que está sendo produzido, né, de bens e serviços ofertados gratuitamente para a sociedade. Né? Qual que é a parte aí do patrão? Como assim? Né? O que seria aqui uma remuneração do capital? Né? E aqui, talvez o próprio nome nos ajude a matar essa charada. Eu estou falando do excedente operacional bruto. Né? Então, eu estou falando do lucro, eu estou falando do juro, eu estou falando do aluguel, mas eu estou falando também da depreciação do capital existente. Né? E eu preciso fazer essa conta, né, do capital existente no setor público, né? O que precisa ser gasto para fazer a manutenção desse capital, né? É o que a gente chama de consumo de capital, né? Então, esses 10,5% aí, né, dizem respeito exatamente a essa conta, né? Eu faço a conta do consumo de capital, o que a administração pública precisa efetuar de gasto apenas para manter, né, o capital já existente, né, em condições normais de utilização, e isso, né, é uma parte também da conta, né, que está sendo feita para chegar no valor adicionado pelo setor, pela administração pública. Né? Vejam que outras atividades de serviços, né,
são muito intensivas, né, no uso do trabalho, tem uma participação pequena, né, desse excedente operacional. E na outra ponta, né, quando a gente está falando aqui de atividades financeiras, quando a gente está falando aqui da geração, transmissão de eletricidade, quando a gente está falando da mineração, né, e das atividades imobiliárias, né, aí quase, primeiro cerca de 60%, depois 3/4, né, 5, 4/5, até chegar a quase a totalidade do valor criado, o destino está sendo dado apenas para a remuneração da propriedade. E, por último, né, para mostrar aqui a equivalência pela ótica da renda também, né, nós temos a composição do PIB pela ótica da renda. Né? Vejam que o valor adicionado bruto, né, tem aqui essa pequena parcela de 91 bilhões, né, que são os outros impostos, né, menos subsídio sobre a produção, né, 617 bilhões é o rendimento misto bruto, né, 2 trilhões 430 bilhões é o excedente operacional bruto, né, e 3 trilhões 217 bilhões são as remunerações do trabalho. Né? Fazendo essa soma, né, eu chego no valor adicionado bruto, né, a preços básicos, né, e quando eu adiciono aqui 1 trilhão 32 bilhões, 400 milhões de impostos menos subsídios que incidem sobre os produtos, eu chego finalmente no valor do PIB da economia brasileira no ano de 2019.